Na semana passada, nós meditamos sobre alguns aspectos deste salmo. Podem ser resumidos com a seguinte expressão: que a palavra de Deus é luz para a nossa mente e fogo para o nosso coração. Essa expressão atribuída ali a Jonathan Edwards. E vimos que conhecimento e piedade devem andar juntos. Uma vida de uma mente esclarecida, mas de um coração piedoso, um coração aquecido, inflamado pelo Espírito Santo, são coisas que andam juntas e jamais devem ser separadas. E hoje nós voltamos a este salmo, e poderíamos ficar bastante tempo nele, devido à riqueza dos seus muitos versículos, mas eu quero observar um outro aspecto deste salmo aqui, um aspecto mais pessoal, algo que se relaciona com a vida e as circunstâncias do salmista, do escritor deste salmo. E eu fiquei bastante surpreso ao constatar que mais ou menos aí entre 20% e 25% do salmo trata de alguma situação de sofrimento, aflição ou angústia do salmista. Ou seja, se você, dependendo, às vezes ele não usa essa palavra sofrimento, mas o versículo descreve alguma situação não muito agradável. Então por isso que eu coloquei aí, entre 20% e 25% do salmo, dependendo de como você leia, determinados versos no contexto. Vamos ver, bastante coisa, não é verdade? Bastante coisa. Por um salmo que se propõe a exaltar a palavra de Deus, ele mencionar o aspecto pessoal da angústia e do sofrimento do salmista. E por que isso é surpreendente para muitos? Porque, muito embora o salmista trate desse regozijo, dessa alegria que ele sente na palavra de Deus, e falamos disso no domingo passado, o salmo inclusive abre com esse refrão: como são felizes, como são felizes. Então, embora isso seja uma realidade, isso não significa que a vida do salmista e a sua e a minha vida estejam isentas de aflições, de angústias e de sofrimento. É isso que ele quer reconhecer aqui. Ele reconhece a sua alegria, o seu regozijo na palavra, mas ele não pode deixar uma outra realidade de lado. Ele não pode ignorar a realidade do sofrimento pessoal, do sofrimento humano, que ele trata tão bem aqui no salmo. Então há duas ideias convivendo aqui, duas ideias que não são contraditórias, mas são complementares. Você pode ver comigo, por exemplo, no verso 50. Acho que resume bastante isso, Verso 50 deste salmo. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Veja a realidade, o sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Em meio ao sofrimento, é a palavra de Deus quem vai gerar vida a ele. O versículo 50 expressa então essa ideia de vida por meio da palavra, em meio às circunstâncias de angústia e de sofrimento. Então são essas duas ideias: o regozijo, a alegria, a vida, mas também o sofrimento. Ideias complementares deste salmo. Bom, essas várias menções ao sofrimento pessoal, elas podem ser divididas em três grupos. Pelo menos eu tentei dividir em subtemas, dentro desse grande tema do sofrimento. Eu descobri aqui três grupos que tratam desse assunto. O primeiro grupo fala o seguinte: o salmista suplica em meio ao sofrimento conforme a palavra de Deus. Ele reconhece a sua situação pessoal e o que ele faz diante disso? Ele suplica. Ele vai a Deus, mas vai a Deus de uma maneira muito específica, conforme a sua palavra. Nós vamos falar disso melhor daqui a pouquinho. Segundo grupo pode ser entendido da seguinte forma: o salmista mantém o seu propósito de obedecer a palavra, mesmo sofrendo. Ou seja, fala de uma perseverança, de um ânimo interior de continuar em obediência, mesmo em meio ao sofrimento. E o terceiro grupo, nós podemos resumir a ideia desse último grupo da seguinte forma: o salmista relata o seu sofrimento interior quando a lei de Deus não é obedecida.
Não é algo que os ímpios, os orgulhosos, os arrogantes causem diretamente a ele, mas o simples fato deles desobedecerem, deles não andarem nos caminhos do Senhor, isso já causa no coração do salmista uma aflição, uma apreensão, uma perplexidade, um sofrimento. Então são esses 3 grupos que nós temos diante de nós, e é por isso que as crianças na sua folha têm 3 carinhas tristes aí, né? 3 emojizinhos derramando uma lágrima de tristeza, cada um se refere a um grupo, e nós vamos completar esse quadro de acordo com o que iremos falar aqui. Então, o primeiro grupo, o salmista suplica a Deus em meio ao sofrimento, conforme a palavra do Senhor. Vamos ver alguns exemplos nesse salmo. Abra comigo no versículo 22. O que ele diz lá? Tira de mim a afronta e o desprezo, vírgula, pois obedeço aos teus estatutos. Uma súplica em meio ao desprezo que ele está sofrendo, a afronta. Veja o verso 25. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Veja, está bem claro, né? A situação de sofrimento, prostração no pó, a súplica, mas uma súplica conforme a palavra de Deus. Verso 28, aí na sequência: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. E por fim, poderíamos falar mais, o verso 39: livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Então, crianças, como uma palavra que vai resumir esse grupo para você, né, e seus pais podem orientar, nessa setinha que está aí, você vai escrever a palavra súplica. E é isso que estamos vendo aqui o salmista fazer, suplicando, orando a Deus, pedindo a Deus, conforme a palavra do Senhor. E aí nesse retângulo que tem do lado, né, na sua folha, para onde a setinha aponta, você pode copiar o versículo 28. Versículo 28 é bem representativo disso. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a sua palavra. O que nós vemos nesse grupo então? O salmista sofre mesmo sendo obediente aos mandamentos de Deus. Veja que em 2 versículos que nós lemos, ele afirma isso, pois obedeço a sua palavra, né? Ou pois a sua palavra é boa, e portanto eu estou apegado a ela. Mais uma vez, ou seja, não é a nossa obediência que vai nos manter imunes à aflição. Muita gente pensa isso, né? Então, se eu for bem obedientezinho a Deus, né, cumprir tudo direitinho, eu não vou ter sofrimento nessa vida. Bom, 2 mais notícias para você. Primeiro, que você não vai cumprir tudo direitinho, você não vai obedecer perfeitamente. E segundo, que mesmo se você conseguir isso, o que já excluímos, mas só argumentando, mesmo que você consiga isso não vai livrar você do sofrimento. Não é verdade? O que Hebreus fala a respeito do nosso próprio Salvador, Senhor Jesus, que Ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento e foi aperfeiçoado como o nosso Salvador. Então veja, mesmo o Filho de Deus, sendo perfeitamente justo, cumprindo a lei, cada pingo no i, cada vírgula, a palavra de Deus diz que, não dá tempo da gente explicar o que significa exatamente isso, né? Um termo bastante difícil. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quanto mais nós, então, filhos rebeldes, teimosos, não precisamos aprender a obedecer. E o que Deus vai muitas vezes usar para nos chamar a uma vida de obediência, de confiança, exatamente uma situação de aflição, de angústia, de sofrimento, que segundo C.S. Lewis é o megafone de Deus, né? Para que nós ouçamos a Deus. E veja, ainda tem uma outra questão nessa história. A sua obediência, ainda que você consiga andar em obediência, o que é muito pouco provável, mas ainda que você consiga, ela pode trazer exatamente como consequência o desprezo, a afronta e o sofrimento. Por quê? Porque este mundo é um mundo mau. Você pode obedecer a palavra de Deus e receber como recompensa o sofrimento, porque você não concorda com a imoralidade, com as falcatruas, com a corrupção deste mundo. Então você vai ser
deixado de lado, né? O salmista fala aqui em desprezo, em afronta. Ah lá, aquele ali é o santinho, né? O crentinho, ele não se mete conosco, ele não faz o que a gente faz. Pode ser que a obediência à palavra de Deus traga a você tristeza, por ver pessoas próximas de você se afastando de você, né? Porque você é o chato, é o moralista, é aquele lá que quer andar certo diante de Deus. Isso pode afastar de você pessoas. E pode ser que a obediência à palavra de Deus te traga até mesmo perseguição, por viver num ambiente hostil à sua fé. Muitos irmãos nossos estão sofrendo isso. Querem seguir a palavra de Deus, confessam Jesus Cristo e recebem como grande recompensa perseguição, seja do Estado, seja de grupos religiosos hostis à nossa fé. Então, em meio a tudo isso, o Salmo nos traz uma importante lição, que é a seguinte: quando o salmista ora, ele ora como uma expressão de confiança e de dependência de Deus. Oração é isso, é uma expressão de confiança e de dependência de Deus. É por isso que ele ora segundo a palavra de Deus. Ele invoca a palavra de Deus como uma espécie de filtro, por meio do qual as suas orações são feitas. Esse é o filtro, esse é o padrão. Não é qualquer oração, não é qualquer pedido, é uma oração conformada à revelação de Deus. E é exatamente o que nós fazemos quando oramos em nome de Jesus. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase sobre os salmos que diz exatamente isso: que os salmos nos foram dados para aprendermos a orar em nome de Jesus Cristo. Eu nunca tinha entendido muito bem o que Bonhoeffer queria dizer, até que eu me deparei com essa realidade do Salmo 119. É orar em conformidade com a palavra de Deus. Então, orar em nome de Jesus é orar em conformidade à palavra viva, né? A palavra viva, o verbo vivo, a vontade de Deus, que é encarnada em Jesus Cristo. E veja, o próprio Senhor nos deu ali o exemplo maior, quando ali no momento de grande agonia e aflição, ele orou conforme a palavra de Deus, a oração do Getsemane, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Passa de mim esse cálice, mas Senhor, a tua vontade, os teus propósitos, os teus decretos, não qualquer coisa em mim. Então, meus irmãos, nós podemos confiar que Deus nos ouve. Mas podemos ter a certeza que Deus nos ensina e aprimora a nossa fé, robustece a nossa fé em meio às aflições. E é nesse contexto que Ele nos ensina a orar conforme a sua palavra, orar conforme a vontade dEle, orar em nome de Jesus Cristo, conforme a vontade de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro grupo que nós temos aqui. O salmista clama a Deus em meio à sua aflição. Temos um segundo grupo. O salmista mantém o seu propósito de obedecer a palavra, mesmo sofrendo. Então, crianças, aí na segunda setinha, né, a carinha triste, você tem uma setinha apontando aí a palavra-chave desse grupo, que é perseverança. Perseverança. O salmista manifesta o seu propósito de perseverar em obediência, mesmo quando sofre as afrontas, a perseguição, o desprezo e as aflições. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui alguns versículos que vão exemplificar essa lição. Verso 51. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Veja o verso 69. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos. Veja o verso 78. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Versículo 95. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Veja o versículo 110. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim,
mas não me desviei dos teus preceitos. 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. E por último, versículo 157. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Veja, né, o mas aqui, né? Olha, isso tudo está acontecendo, mas eu não me desviarei, mas eu vou perseverar, mas eu vou continuar sendo fiel a ti, fiel à tua palavra. Crianças, vocês podem copiar aí no quadrinho o versículo 51, sobre os arrogantes e sobre a decisão de não se desviar da sua lei. Bom, os versículos falam por si, a ideia é muito clara, e essa é a decisão que nós temos que tomar todos os dias. Eu vou perseverar em obediência, ou vou permitir que as afrontas, as perseguições, o sofrimento, as angústias me desviem da palavra de Deus? O que eu vou fazer no meio da aflição? Vou correr de Deus ou vou correr para Deus e para a sua palavra? Vou me apegar aos homens ou vou continuar tendo esta firmeza de propósito do salmista? Eu vou continuar perseverando, eu vou continuar obedecendo. Mas como eu disse no início, nenhum de nós obedece perfeitamente. E quando você fraquejar? Pastor, e quando eu fraquejar? E quando esse mas aqui não fizer parte da minha vida? É aqui que nós temos o evangelho da graça de Deus. É aqui que o Salmo 119 nos leva diretamente à obra de Jesus Cristo, para que nós olhemos não para a nossa obediência, mas para o quanto Ele foi obediente. E diz Filipenses 2 que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo manteve a sua firmeza. Ele disse em João 6,38: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou ser obediente ao meu Pai até o fim, e é nessa obediência que nós depositamos a nossa confiança. Nenhum de nós vai chegar diante de Deus naquele último dia e dizer para o Senhor: Senhor, as afrontas vieram, o desprezo veio, os arrogantes vieram, mas eu obedeci perfeitamente. Não, você não entendeu nada. Esse não é o evangelho. Você vai dizer: tudo isso veio. Senhor, eu fiz o meu propósito, mas eu fraquejei, eu fui pecador, eu vacilei na fé, mas eu creio naquele que é o campeão da minha fé, naquele que chegou primeiro à linha final, naquele que é o vitorioso, naquele que venceu por mim e nos faz com Ele mais que vencedores. A minha confiança está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Diante da traição, diante da morte, diante do escárnio, diante do desprezo, Ele perseverou em obediência ao Pai, para que todos nós, fracos, desobedientes, vacilantes, pudéssemos encontrar nele plena graça e salvação, salvação que vem do Evangelho. Terceiro e último grupo. O salmista relata o seu sofrimento interior quando a lei de Deus não é obedecida. Veja comigo o versículo 53. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Mas para o final do Salmo, versículo 115: afastem-se de mim os que praticam o mal, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Versículo 126: já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. 136: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Crianças, esse é o versículo que vocês vão copiar, tá? E a palavrinha da seta é indignação. O salmista está indignado, de uma maneira santa e justa, uma indignação que vem de um zelo pela palavra do Senhor, aquele zelo que mexe com a nossa alma,
mas que ao mesmo tempo expressa um desejo de que todos obedeçam a palavra, que todos creiam na palavra. Este o zelo. O que nos faz entender muitas coisas da vida dos vários salmistas aqui. Quando ele fala dos seus inimigos e quando ele pede para Deus agir contra esses inimigos, não é tanto uma vingança pessoal, do tipo, Deus, eles me fizeram mal, agora o Senhor vai lá e faz mal para eles, porque eles me fizeram mal. Não. A motivação por trás desse pedido do salmista, dessas imprecações, que é o nome correto, é o fato desses ímpios afrontarem a Deus e a sua palavra, deles rejeitarem a lei de Deus e tudo que há de bom, de glorioso, de sublime na lei de Deus. Isto é o que move o salmista, essa santa e justa indignação pelo fato da lei do soberano, do Rei dos Reis, não ser cumprida plenamente nesta terra. E sim, meus irmãos, nós nos indignamos com muitas coisas, com a violência, com a corrupção, com o estado de imoral desta nação, mas não é só com isso, porque veja bem, pense comigo, viver neste mundo já é para o cristão algo sofrido, não é verdade? Se toda a sua tristeza com o pecado pudesse ser resolvida, digamos, com você se mudar para a Finlândia, onde parece que tudo funciona, a educação é ótima e tal. Não, aqui está tudo bem, aqui é o paraíso, aqui eu não tenho indignação com nada, porque tudo funciona. Bom, talvez você não esteja se indignando exatamente com a condição humana. Se a Finlândia resolve o seu problema, ou qualquer outro lugar parecido, sua tristeza não é com o pecado. A sua tristeza não é realmente com a condição perdida deste mundo. É com algumas coisas pecaminosas, ruins, mas não com uma condição que faz este mundo perdido diante de Deus. Então, eu pergunto e me pergunto, será que basta nós nos comportarmos bem, sermos bons pais e filhos, maridos e esposas, pessoas honestas e corretas? Será que basta que os outros sejam assim? Ou se ainda com tudo isso, se as pessoas forem exemplares em sua conduta, em sua moral, se elas não se rendem a Jesus Cristo, isso causa indignação a você? Ou você acha que está tudo bem se elas... tá bom, não é um crente, mas é uma pessoa boa. Você não vê nisso a perdição eterna dessa pessoa. Ela não está obedecendo a palavra. Irmãos, esse é o estado de todos nós quando nascemos. Nós nascemos em desobediência a Deus e a sua palavra. Mas o próprio Senhor, em sua misericórdia, veio para nos salvar. Todavia Deus, o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, veio e nos alcançou. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se lamentou, ele chorou sobre a condição pecaminosa de Jerusalém, por exemplo. Será que tal qual o nosso Senhor, nós nos afligimos pela condição perdida desse mundo ao nosso redor? Nós nos afligimos como o salmista: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Ou numa pergunta bem atual, será que basta termos um governo conservador, a restauração da moral e dos bons costumes, uma guerra contra a corrupção declarada, para que não? Então está tudo bem. Não. Este país ainda é um país idólatra, perdido. Ainda é um país imoral, em sua maioria. Isso deve nos entristecer e nos afligir. Então, se hoje você se encontra com o coração endurecido, insensível, se você não se incomoda mais com o pecado, com o seu pecado ou com o pecado ao seu redor, hoje é dia de se arrepender e de reafirmar o seu propósito de se indignar com o pecado, porque o nosso Senhor agiu assim, Ele deu sua vida, na verdade, por isso.
Pedir ao Espírito Santo que derrame sobre o seu coração amor, compaixão e este zelo que o salmista tem pela palavra de Deus. E de certa forma é isso que nós celebramos quando nos achegamos à mesa novamente, reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus Cristo, de lutarmos contra o pecado, mas também de nos levantarmos com um zelo santo contra o pecado deste mundo e proclamarmos a única solução para isso, que é o Evangelho da graça de Deus manifestado em Jesus Cristo. Então vamos orar e nos preparar então para participarmos da ceia do Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Esta palavra que nos confronta, nos ensina e nos sustenta em meio às aflições e ao sofrimento pelos quais todos nós passamos ou ainda passaremos. Possamos olhar para aquele que suportou o sofrimento, a injustiça, o desprezo, a angústia. Possamos hoje olhar para aquele que clamou ao Pai segundo a sua vontade, para aquele que andou perfeitamente em obediência, para aquele que se indignou e se comoveu com o estado espiritual do seu tempo. Possamos hoje, ao nos voltarmos para a mesa do Senhor, recebermos graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra viva. Que o Senhor nos abençoe e aplique em nós essa palavra, em nome de Jesus.